Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Êxodos 2 versículo 11 a 3 versículo 22. Moisés já era adulto. Um dia ele saiu para visitar o lugar onde se encontravam seus irmãos hebreus e descobriu como era árduo e exaustivo o trabalho que eram obrigados a fazer. Observou que um egípcio espancava um hebreu indefeso. E como olhasse para uma e outra parte e visse que ninguém estava ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. No dia seguinte voltou no momento em que dois hebreus estavam brigando, e disse ao agressor: "Por que feres o teu próximo?" E ele replicou: "Quem te constituiu nosso chefe e nosso juiz? Acaso queres matar-me como mataste ontem o egípcio?" Moisés teve medo e deduziu: com certeza, o fato já é de conhecimento público. O faraó, tendo notícia do caso, procurou matar Moisés. Mas este, fugindo da vista de todos, foi morar na terra de Midian. Ali se assentou à beira de um poço. Ora, um sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Então alguns pastores aproximaram-se e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, partiu em socorro delas e deu água ao rebanho. Quando as jovens voltaram a seu pai, Reuel, Jetro, este lhes indagou: "Por que voltastes mais cedo hoje?" Responderam: "Um egípcio nos livrou da mão dos pastores, e além disso, tirou água conosco e deu de beber ao rebanho. Onde está, pois, esse homem?" Inquiriu o pai. "Por que o abandonastes lá? Convidai-o para que venha e coma conosco." Então Moisés aceitou o convite e concordou alegremente também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por esposa sua filha Zípora. Ela deu à luz um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, justificando: "Sou imigrante em terra estrangeira." Muito tempo se passou depois disso, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e rogavam por socorro divino debaixo de uma escravidão, e seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento do povo e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus observou a vida dos israelitas e contemplou a situação deles. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou e eis que a sarça ardia no fogo, contudo, não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: "Que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha." Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente: "Moisés, Moisés." Ao que ele prontamente respondeu: "Eis-me aqui." Deus continuou a dizer: "Não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa." Disse mais: "Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó." Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Disse o Senhor: "Certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre meu povo no Egito, tenho ouvido seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel." 11 Moisés, contudo, interpelou a Deus: "Quem sou eu para me apresentar diante do faraó e fazer sair os israelitas das terras do Egito?" Assegurou-lhe Deus: "Eu estarei contigo, esta é a prova de que sou eu quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestareis culto a Deus neste mesmo monte." Porém, Moisés acrescentou: "Quando eu for aos filhos de Israel e comunicar: o Deus de vossos pais me enviou até vós e me questionarem: qual é o seu nome? Que deverei dizer?" Então afirmou Deus a Moisés: "Eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel: eu sou me enviou a vós outros." Disse Deus ainda mais a Moisés:
Assim dirás aos filhos de Israel: Yahvé, o Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou até vós. Esse, pois, é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, reúne os anciãos, as autoridades de Israel e anuncia-lhes: Yahvé, o Senhor, Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu e me revelou: em verdade vos tenho visitado e contemplado o que vos é feito no Egito. Porquanto prometi tirar-vos da opressão do Egito e conduzir-vos à terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde mana leite e mel. Eis que os anciãos, as autoridades de Israel, te darão ouvidos, atenderão à tua convocação e seguirão contigo até o rei do Egito, e lhe comunicarás: Yahvé, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, pois, deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha, adentrando o deserto, a fim de oferecermos nossos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Contudo, eu sei que o rei do Egito não permitirá que saiam de suas terras, a não ser que uma poderosa mão o force. Por esse motivo estenderei a minha mão e ferirei todo o Egito com os prodígios que realizarei no meio dos egípcios. Somente depois desses portentosos eventos é que o faraó os deixará partir. Farei ainda que os egípcios tenham boa vontade para com os israelitas, de modo que, quando sairdes, não o será de mãos vazias. Todas as filhas de Israel pedirão às suas vizinhas, e às mulheres que estiverem hospedando em casa, objetos de prata e de ouro, joias e toda espécie de vestimentas, que poreis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis os egípcios. Mateus 17 versículos 14 a 27. Ao chegarem onde se reunia a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e clamou: Senhor, compadece-te do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente com ataques epiléticos. Muitas vezes cai no fogo, e outras tantas, na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então Jesus exclamou: Ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos terei de suportar? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou são. Então os discípulos chegaram-se a Jesus em particular, lhe perguntaram: Por qual motivo não nos foi possível expulsá-lo? E ele respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois com toda a certeza vos afirmo que, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. E nada vos será impossível. Contudo, essa espécie só se expele por meio de oração e jejum. Jesus prediz novamente seu martírio. Ao se reunirem na Galileia, compartilhou com eles, dizendo: O Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Então, profunda tristeza abalou os discípulos. Jesus paga o imposto secular. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto de 2 dracmas abordaram a Pedro e questionaram: O vosso mestre não paga o imposto das 2 dracmas, ao templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Mas quando ele entrou em casa, Jesus se antecipou e perguntou-lhe primeiro: Simão, qual a tua opinião? De quem cobram os reis da terra impostos e tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, respondeu Pedro. Ao que Jesus concluiu: Logo, estão os filhos, livres dessa obrigação. Entretanto, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Retira aquela moeda e entrega a eles para pagar o meu imposto e o teu também. Salmos 22 versículos 1 a 18. Para o mestre de música. Conforme a melodia Força da Manhã. Um salmo de Davi. Meu Deus, por que me desamparaste? Por que estás tão distante de salvar-me, tão longe dos meus gritos de aflição? Deus meu, eu clamo de dia, mas não respondes, durante a noite, e não recebo descanso. Tu, contudo, és o Santo, és Rei, és o louvor de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti, tiveram fé em ti, e os livraste. Clamaram a ti, foram libertos, em ti creram, e não se desapontaram. Quanto a mim, sou verme,
e não mais um homem, motivo de zombaria do povo, humilhado e desprezado pela humanidade. Ridicularizam-me todos os que me veem, balançando a cabeça e gesticulando, lançam insultos contra mim, dizendo: volte-se para o Senhor, que ele o livre, salve-o, se é que lhe quer bem. Apesar de tudo, foste tu quem me tiraste do ventre e preservaste-me junto ao seio de minha mãe. Desde o meu nascimento fui consagrado a ti, desde o ventre de minha mãe tu és o meu Deus. Não fiques longe de mim, pois a tribulação está perto e não há quem me ajude. Muitos bois selvagens me rodeiam, como touros, os poderosos de Bazã me cercam. Rugem como leões ferozes e escancaram a boca contra mim. Eu me derramo como água, e meus ossos todos se desconjuntam, meu coração, como a cera, se derrete dentro de mim. Meu vigor secou-se como caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca, tu me colocas no pó, à beira da morte. Uma multidão de cães me cercou, um bando de malfeitores me envolveu, traspassaram minhas mãos e meus pés. Posso contar meus ossos um a um, mas as pessoas me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Provérbios 5 versículos 7 a 14. Agora, portanto, meu filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua casa para que não entregues aos outros a tua honra, tampouco, tua própria vida a algum homem cruel e violento. Para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e outros se enriqueçam à custa do teu trabalho e venhas a te queixar e gemer no final da vida, quando teu corpo perder o esplendor e o vigor abandonar tua carne. Então, murmurarás: como me rebelei à disciplina, como meu coração desprezou a repreensão. Não quis ouvir os meus mestres, nem dei atenção aos que me ensinavam. Cheguei muito próximo da ruína completa, à vista de toda a comunidade.